Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho lembrar aos irmãos que Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado. Jesus é a palavra de Deus. O sétimo Espírito de Deus é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E a doutrina dos sete Espíritos de Deus são os 9 mandamentos. Portanto, o 7 Espírito é o Cordeiro, o número 7, e os 9 mandamentos é a serpente. E os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. É por este motivo que se você pisar naqueles mandamentos, você morreu espiritualmente, porque é a serpente. E se você pisar naqueles mandamentos, você pisou no amor ao próximo. Então Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o Cordeiro, e ele também é os 9 mandamentos, que é a serpente. Ou seja, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá, porque o leão é o número 16. Agora, quando você lê aqui, agora eu vou ler com os irmãos no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7 são os 7 Espíritos de Deus está falando, e no versículo 5, Deus está falando da fidelidade. Olha o que ele diz aqui, ó. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. 300 homens. O restante do povo abaixou de joelho a beber águas. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei dos midianitas. Aqui Deus fez um sinal. Fez os 300 homens lamber a água como lambe o cão. Por isso que é versículo 5 que fala fidelidade. A fidelidade é o número do cachorro, 5. Então aqui Deus está falando de fidelidade. Aí quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Olha o que Jesus diz aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus está dizendo que assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, assim ele seria sacrificado. Porque lembrando, a serpente é o número 9 no hebraico. E o número 9 é a serpente. E Jesus, ele é a serpente. Jesus, ele é o sétimo Espírito e ele é os 9 mandamentos. Os 9 mandamentos é a serpente. Então, os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos dá 16, forma o leão. Por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. Aí, Deus, desde o começo da Bíblia, ele prometia que seria sacrificado o sacrifício perfeito, que Cristo iria sacrificar por nós para o perdão do nosso pecado. Agora, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 21, aqui Jesus, ele prova que ele é fiel. Por quê? Porque aqui fala a entrada triunfal em Jerusalém. Mateus capítulo 21, Jesus entra lá e morre na cruz e vence. Aqui ele provou a sua fidelidade. Então Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus. E a doutrina dos 7 Espíritos é os 9 mandamentos, que é a serpente. Dá 16. 7 com 9, 16, que forma o leão da tribo de Judá. Quando Jesus entra aqui em Jerusalém e morre na cruz vencendo, ele provou a sua fidelidade. Aí você põe o 16, que é o leão, com a fidelidade, que é o número 5 do cachorro, que ele foi fiel como um cão. Aí dá 16 com 5, 21, e que forma o novilho do sacrifício. Por isso que Jesus também é chamado novilho do sacrifício.